Boa tarde a todos que eu não tive a oportunidade de dar boa tarde ainda, né? Agradeço imensamente o convite. Agradeço a todos vocês e a Jesus a oportunidade que nós temos de falar um pouquinho dos ensinamentos dele, tão preciosos, tão transformadores nas nossas vidas, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes também no Pai. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Com essas palavras de Jesus, contidas em João 14, Kardec inicia o terceiro capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Kardec se refere a essas moradas como sendo um lugar indefinido, como resultado do estado de nós mesmos quando nós desencarnamos aqui da Terra. Dependendo de nosso estado íntimo, de nossas aquisições morais, nós estaremos em lugares de bem-aventurança, de paz, de trabalho e com os nossos amores. Mas, se estivermos afastados das leis de Deus, dos ensinamentos do Cristo, estaremos em lugares tão tristes quanto é o próprio afastamento do Cristo. Com dores, sofrimentos e o maior de todos, longe dos nossos amores. Já que nós ouvimos a belíssima música Alma Gêmea aqui, né? Nos lembrando muito, inclusive, de Paulo de Tarso e a sua amada noiva Abigail. Aqueles que não tiverem lido Paulo Estevão, é talvez o livro mais belo da história da humanidade, porque conta a história do nosso governador supremo, do apóstolo do nosso governador supremo de Paulo, né? E todo o seu envolvimento com o trabalho, com a obra de Jesus. Mas Kardec também nos diz que além desses lugares, essas muitas moradas na casa do meu Pai, Jesus se refere, podendo ser lugares não definidos para onde nós vamos depois de sair da Terra, também Kardec nos diz que essas moradas são os mundos espalhados pelo universo. E que a casa do Pai é o próprio universo. Então imaginemos aqui na Terra que nós temos como base a nossa ciência material, que tudo que a ciência desconhece, ela recusa. Ela tem como inverdade, como falso essa afirmativa, porque diz a ciência, ainda não está comprovado, ou isso não é verdade, porque a ciência não comprova isso. Como se a ciência, que claro, é valiosíssima para a nossa evolução intelectual, para o nosso conforto, mas a ciência, ela não conhece tudo. Isso nós lembramos algum tempo atrás, alguns episódios, como por exemplo aqueles que foram levados à fogueira, porque disseram que a Terra era redonda, e eles acreditavam que era quadrada, e no final dela tinha abismos imensos, onde a pessoa poderia cair, quem fosse até lá, né? Como na época em que morriam diversas crianças e ninguém sabia por quê, e depois descobriram que os cirurgiões que estavam mexendo, fazendo as autópsias dos cadáveres, iam fazer os partos nos hospitais em que eles trabalhavam. Então, eles não higienizavam a mão, e quando um médico e uma enfermeira surgiram com essa informação, eles foram tão ridicularizados que o médico acabou enlouquecendo, né? Então, eram verdades absolutas, mas a ciência, desconhecendo, ela recusava. E claro, se nós falarmos que existe sim vida em outros planetas, nós também vamos ser ridicularizados, né? Então temos, claro, que ter o cuidado de para quem nós vamos falar isso. Mas como aqui é uma casa espírita, e que nós sabemos que se há muitas moradas na casa do meu Pai, Kardec nos explica lá no capítulo 3,
do nosso Evangelho, que essas moradas são os mundos, nós sabemos que, claro, se os equipamentos terrestres, como por exemplo a Juno, que é a sonda da NASA, que faz o estudo de Júpiter, ainda não detectou habitantes de Júpiter, é porque ela busca por habitantes com um corpo tão denso quanto o nosso próprio. Quando, na verdade, Júpiter é um mundo absolutamente imaterial. E por isso a Juno da NASA não vai conseguir detectar nada, fotografar ninguém com o equipamento atual que nós temos aqui na Terra. Até porque se ela conseguisse, nós também conseguiríamos ver os desencarnados aqui na Terra através desse equipamento, e ainda não estamos em condições de saber disso tudo. Mas, afinal de contas, a doutrina espírita é a doutrina da transformação íntima. Não é uma doutrina de cultos externos, de dogmas, mas especialmente uma doutrina de transformação íntima. E de que então nos serviria estudar mais aprofundadamente o que são essas moradas na casa do meu Pai? Se existem esses mundos ou não. Porque imagine que nós morássemos num deserto. E nesse deserto, ou numa floresta, e nós resolvêssemos construir casas além da nossa, nesse deserto ou nessa floresta. Os nossos familiares, naturalmente, morando só nós ali, me vendo, por exemplo, sair para construir uma casa. O que você vai fazer? Eu estou serrando a madeira e vou construir uma casa ali. Mas para quê? Não, eu vou construir porque vai ficar mais bonito para nós olharmos a casa. Ah, mas ninguém vai sair daqui. Nós queremos ficar unidos aqui. Aqui é que tem as condições ideais para nós morarmos. E aí acaba a casa, os filhos olham, para quê? Eu não vou sair daqui, pai. É bonito, aí eu construo outra ali. E depois mais uma, e outra, e outra, e outra. O que será que a minha família vai pensar de mim? Os filhos vão dizer, pai, para que você está construindo tantas casas? Para quem? Não, é para que quando a gente olhe, fica bonito, cheio de casas, mas para quem? Não tem ninguém aqui, não vai ficar ninguém lá. Ninguém em sã consciência faria isso. Mas na primeira pergunta de Kardec no Livro dos Espíritos, primeira obra da codificação, Kardec pergunta: que é Deus? Não quem é Deus. Porque Deus não tem a figura antropomórfica de forma humana, não é aquele velhinho de barba, sentado numa cadeira. Que é Deus? Lembra da resposta da espiritualidade? Inteligência suprema do universo, causa de todas as coisas. Então, se nós não construiríamos dezenas, centenas de casas simplesmente para olharmos, como a inteligência suprema do universo faria 100 bilhões, 200 bilhões de estrelas só na nossa galáxia, que é tão pequenininha, faria 200 bilhões de galáxias, é o que se imagina que exista no universo, infinito, para nada. E nós seríamos essa Terra aqui pequenininha, seria o único planeta de toda essa obra com filhos do Pai. Para que os outros? Para que as outras moradas? Então vemos, se raciocinarmos só um pouquinho, de que seria impossível a sabedoria suprema do universo criar tantas moradas para ninguém. Mas qual é a diferença exata que isso faz, que saber disso faz nas nossas vidas? Porque, como doutrina da transformação, nós podemos imaginar: eu estou passando por um problema muito difícil. Eu vou recorrer ao Evangelho, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Ou então eu posso estar com um problema de agressividade, ou de não saber perdoar, de me melindrar, de me magoar. Eu vou para o Evangelho e leio: bem-aventurados os misericordiosos, capítulo 10.
eu ando muito avarento, ou eu ando muito ganancioso, eu estou regendo a minha vida pelas minhas conquistas financeiras, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas eu não estou com problema nenhum, mas eu quero evoluir. Como eu me torno um ser humano melhor? Capítulo 17. Sede perfeito. E como eu me faço para me tornar um espírita melhor? Os bons espíritas. Capítulo 17. Então, quando nós estudamos a moral do Cristo, nós encontramos embasamento na doutrina para essa transformação. Mas o que nos faria, a pergunta novamente, nos perguntar qual a importância de saber das moradas na casa do Pai. Quando nós, aqui na Terra, almejamos uma vida melhor, material, nós estudamos, nós trabalhamos, passamos pelas escolas, pelas universidades, estudamos com afinco, conseguimos a nossa graduação, seja ela acadêmica ou de algum trabalho, mas sempre que nós queremos melhorar da nossa vida material, nós buscamos esse melhoramento, esse aprimoramento profissional em nós. E assim surgem as profissões. E nós, se quisermos nos melhorar moralmente, buscamos esse estudo. Mas a recompensa pela melhoria nossa como profissional, nós sabemos qual é. É uma geladeira nova, um fogão novo, uma casa mobiliada melhor, um carro novo, até mudança de cidade. Nós mudamos de cidade, buscando muitas vezes uma vida, o que nós chamamos de uma vida melhor. Então, quando estudamos um concurso, por exemplo, ou um vestibular, que temos jovens aqui, né? Vamos fazer um vestibular. Eu estudo muito com afinco porque eu sei que depois eu vou ter uma profissão, eu vou ter um diploma, eu vou ter meu trabalho, eu vou ter meu emprego, eu vou ter minha casa. Então nós sabemos o que é, que nós conseguimos quando nós nos esforçamos no estudo. E nas conquistas morais? O que nós teremos? Qual será a nossa recompensa para nós estudarmos tanto? E aí nós vemos justamente no capítulo 3, Kardec descrevendo os mundos em categorias. Nesse capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Kardec distribui os mundos em categorias, em 5 categorias principais, que são o mundo primitivo, lembrando, né, a gente sempre estuda isso, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos ditosos e os celestes ou divinos. Os primitivos são aqueles que nós sabemos que a vida ainda é muito primitiva, carente de invenções, porque o intelecto ainda é subdesenvolvido lá, que são mundos destinados à encarnação dos espíritos nas primeiras encarnações. Nada há de belo, a próprio ser humano, que é humano, é muito atrasado fisicamente, moralmente, sem invenções. E Kardec nos diz que a vida é puramente material e eles vivem a vida na busca da própria sobrevivência. Depois vem o mundo de provas e expiações, que é o nosso, que não precisa descrever, que nós sabemos muito bem, mas que Kardec nos lembra que apesar de nós nos surpreendermos tanto quando nós vemos o mal na televisão, no rádio, as notícias, mas Kardec é muito claro, no mundo de provas e expiações ainda prevalece o mal sobre o bem. Então, porque alguns de nós, em nossos lares, vivemos em paz, com harmonia, com amor, buscamos a religiosidade, nós imaginamos, poxa, por que na Terra existe tanto mal? E imaginamos que esse mal é minoria, mas não é. É a maioria. Aí nós vamos para o mundo de regeneração, onde as almas, os espíritos, ainda têm que expiar, mas já é um lugar de mais paz, de mais tranquilidade. Onde Kardec nos diz que as almas aurem novas forças para as novas conquistas que vêm pela frente. Temos os mundos ditosos,
acima dos mundos de regeneração, que são mundos onde a vida não é mais material. E temos os mundos celestes, ou divinos, que são as habitações dos espíritos puros. Mas Kardec nos faz uma colocação muito interessante. Apesar de, às vezes, nós nos acharmos já bem mais evoluídos, porque nós não habitamos mais um mundo primitivo, que é o que a Terra foi na época dos primeiros seres humanos, que eram os neandertais, aqui, e nós nos achamos acreditando que nós estamos já num mundo bem mais adiantado de provas, expiações, já à beira do mundo de regeneração. Kardec nos lembra que ele também faz 3 classificações mais amplas ainda. Que os mundos de primitivos e os mundos de provas e expiações, ele classifica como mundos inferiores, de vida material. Aí tem os mundos de regeneração, que são os mundos intermédios entre os mundos superiores. Esses sim, sem vida material, que são os mundos ditosos e os celestes ou divinos. Ou seja, nós temos os inferiores, primitivos de provas e expiações, temos os mundos de regeneração, que é o intermediário do mundo inferior para o superior, esse sim superior, ditosos, celestes ou divinos. E a Terra, então, é um mundo inferior. Fazendo essa leve classificação, relembrando Kardec, nós também lembramos lá da questão 100 do nosso Livro dos Espíritos, onde Kardec faz, na questão 100 e diante, uma classificação nossa dos espíritos. E ele faz em 3 ordens, são 3 grandes ordens, e faz da 10ª classe, dividido em 10 classes, essas ordens. Da 10ª classe até a 6ª classe são os espíritos imperfeitos. Da 5ª até a 2ª, os espíritos superiores. E a primeira, classe única, os espíritos puros. E é bom nós darmos uma olhada, lá, por curiosidade apenas, é claro, onde é que eu me encaixaria aqui? E esses dias eu me atrevi a fazer isso. E olhar lá na questão 100, ver onde é que eu me encaixaria aqui. E logo no começo de cada ordem, Kardec dá as características gerais dos espíritos. E aí eu olhei lá, espíritos inferiores. Ah, também assim não, né? Inferior, eu acho que eu vou dar uma olhadinha no próximo. Tá? Porque eu olhei lá, espíritos inferiores. Egoísmo, ciúme, a intenção de fazer o mal. Não, assim também. Eu vou olhar a próxima classe para ver onde é que eu vou me encaixar. E fui lá para ver se eu me encaixava da 5ª até a 2ª. A 2ª meio que não, né? Mas deixa eu olhar qual é a característica mais dos espíritos superiores lá da classe. Porque o nome já assusta um pouco, superiores. Benevolente. Bom, aí Kardec diz assim, da 5ª à 2ª, que são os espíritos superiores, esses espíritos, quando encarnados, são absolutamente benevolentes para com seu próximo. Lhe move sempre o bem, nada de ciúme, nada de inveja, nada de mágoa, nada de ódio, nem de egoísmo. Aí eu voltei para outra e disse, deixa eu ver onde é que eu vou me encaixar na outra, que aqui ainda não dá, né? Vou me encaixar lá na outra. E aí eu fiquei pensando, mas espera aí. Muito bem-vindo, saudações alvinegras, meu amigo. E eu fiquei olhando e imaginei, onde é que eu me encaixaria, então, sendo esse espírito inferior, onde eu me encaixaria nas diferentes categorias do mundo. E aí nós estamos aqui no planeta Terra. E os outros espíritos? O que nós fazemos se existe uma classificação de Kardec para os mundos e existe uma classificação para os espíritos? Como é feita essa locação dos espíritos nos mundos? E na verdade, nós somos quase que como atraídos, sugados para esses mundos, em função do nosso nível intelecto-moral. Então um espírito materialista, um espírito que ainda seja movido pelo ciúme, pela inveja, pelo egoísmo, claro, vai habitar um mundo ainda material. Mas, irmãos,
No item 5 desse capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, Kardec nos faz uma revelação maravilhosa. Ele nos diz o seguinte: os espíritos habitam os mundos segundo o seu nível intelecto moral, mas eles não estão presos a esse mundo indefinidamente. Eles não cumprem nesse mundo que eles vivem todas as etapas evolutivas que eles seguem no seu caminho evolutivo. Ou seja, nenhum de nós está preso aqui na Terra. E quando nós atingimos num planeta, habitando um planeta, o nível evolutivo que esse planeta comporta, nós passamos então a habitar mundos superiores em acordo com essas conquistas que nós façamos nas nossas próprias vidas. Então, nós não estamos presos ao planeta Terra. Somos criados como espíritos simples e ignorantes. Evoluímos, saímos dos mundos primitivos, habitamos os mundos de provas e expiações como hoje. Daqui partiremos para um mundo de regeneração, depois para mundos ditosos e mundos celestes. Então nós imaginamos, mas espera, a espiritualidade já nos diz que nós estamos entrando num mundo de regeneração, e eles nos dizem que esse mundo será tão melhor que até doenças degenerativas não existirão mais. Então imagine um mundo sem o câncer, sem a lepra, sem o Alzheimer, sem o Parkinson e tantas outras doenças degenerativas. Kardec nos diz que o mundo de regeneração é um mundo em que nos habitantes se pode ver claramente a palavra amor escrito na testa de todos eles. Todos. Então, nós imaginamos que o nosso planeta Terra, se transformando de um mundo de provas e expiações, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, nós vamos poder, então, aproveitar esse mundo de regeneração sem nos preocuparmos tanto. Nós podemos continuar aqui na Terra, mas será que a informação de Emmanuel, através de Chico Xavier, no programa Pinga Fogo de 1971, quando Emmanuel nos faz a revelação de que por volta de 2057 se iniciará esse período do mundo de regeneração na Terra, será que essa informação não carece de alguma outra? Será que a partir de 2057, e nós vivendo 2018, portanto falta bem pouco tempo, será que a partir de 2057 já estará escrita a palavra amor na testa de todos os habitantes da Terra? Será que a sociedade viverá numa igualdade social absolutamente superior à que nós vivemos hoje? Será que até lá nós já descobriremos a cura para todas essas doenças? Não. Emmanuel nos revela que se a Terra iniciará sua transformação em 2057, ela terminará essa transformação em 3057. 1000 anos depois. Aí sim, em 3057, por volta de, a Terra poderá ser, então, comparada ou classificada como um mundo de regeneração. Então serão 1000 anos de transformação. Quantas encarnações nós viveremos nesses 1000 anos? 5? 10? Não poucas, né? Ou 15, né? 15, né? São muitas encarnações. Ainda no mundo material. Material. Isso que é importante se dizer. Mas e a nossa Terra? Qual a destinação da nossa Terra final? Provas e expiações, que são provas e expiações, né? Às vezes nós confundimos uma com a outra. E Kardec nos diz lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Porque expiação consiste em arcar com a responsabilidade, com os efeitos
de todos os nossos desvios das leis do Pai. Então lá o pecado, que nós sabemos que vem do hebraico, do errar o alvo, quando nós cometemos o pecado, ou seja, quando nós erramos o alvo em função das nossas imperfeições, nós temos que arcar com a responsabilidade disso e com as consequências disso. E aí nós expiamos. E cada expiação é uma prova, porque põe em prova especialmente a nossa fé no Pai e a nossa submissão na sua infinita sabedoria e nos seus desígnios. Quando nós passamos pelas nossas tribulações e murmuramos, nós caímos, falhamos na prova. Mas nem toda a prova é uma expiação, porque a prova ela tem também, e principalmente, o objetivo de nos elevar, de nos provar que nós estamos realmente adquirindo aquela virtude, como a fé, por exemplo, ou a paciência, ou a resignação. Então a nossa terra é um mundo de provas e expiações, onde nós passamos por muitos sofrimentos ainda, por muitas dores. E Kardec nos lembra, no capítulo 3, que essas dores têm basicamente duas origens. A primeira delas é a materialidade do nosso mundo. Não só das intempéries do nosso clima, por exemplo, mas o nosso próprio organismo físico, que pelo fato de ser tão ainda material e de uma matéria tão grosseira, estão sujeitos, os nossos corpos, a tantas doenças, principalmente as doenças degenerativas. E também, Kardec nos diz que a própria convivência com os maus nos é motivo de grande sofrimento. Então, além da materialidade dos nossos corpos físicos, do nosso planeta em si, nós ainda sofremos porque nós temos que conviver com os maus. E claro, isso nós vemos no nosso cotidiano. Quando o noticiário aparece na televisão, de tudo que está acontecendo na nossa sociedade, de toda a violência, que parece que está numa escalada crescente, nós ficamos sem entender por quê. Que parece que quanto mais nós trabalhamos pelo bem da sociedade, mais violência, mais criminalidade, mais infrações à lei nós vemos. Mas, na verdade, nós estamos vivendo um momento de transformação. Não existe transformação profunda sem dor. E é exatamente isso que nós passamos. E essa convivência com os maus, nos causando tanta dor, nos faz lembrar que aqui na Terra, em função justamente da materialidade do nosso organismo físico, nós não conseguimos saber quem é bom e quem é mau. Então nós podemos sair aqui na rua e passar do nosso lado alguém que tenha a elevação de uma Madre Teresa, um Chico Xavier, sem que a princípio nós saibamos que aquele espírito é tão elevado. Mas podemos passar ao lado de alguém que pratica o latrocínio, sem também saber que esse irmão é uma pessoa tão endividada. Justamente porque nós não conseguimos aqui na Terra ver quem nós realmente somos. Nós vemos apenas corpos físicos, não espíritos. Então, essa materialidade do corpo nos faz conviver com pessoas em níveis intelectuais e morais completamente diferentes. O espectro das faltas, a faixa das faltas que nós cometemos para ter que conviver no meio de pessoas más é muito grande. Então eu fico imaginando, quando vejo algo errado na televisão, grandes casos de corrupção ou violência, eu imagino, oh, meu Deus, mas eu não seria capaz de cometer um ato desse, de violência, ou eu não seria capaz de desviar uma verba de um hospital, de uma escola, prejudicando pessoas doentes ou crianças. Por que eu ainda tenho que conviver com essas pessoas? Se eu não faço mais isso, por que é que eu tenho que conviver com essas pessoas? E Kardec nos diz que a sabedoria de Deus
é tão grande que o castigo, que é viver nesse mundo tão denso, tão material, e a convivência com esses nossos irmãos tão equivocados, quando não, nós mesmos, nos faz do castigo o próprio instrumento de elevação, de educação. Porque aí esse sofrimento nos impulsiona às nossas mudanças íntimas. São esses sofrimentos que nos impulsionam às nossas transformações morais. Então, um guloso, qual é o meu pecado? Qual é o meu problema? Qual é a minha imperfeição? O guloso está do lado do assassino. Mas espera, como pode? Então só porque eu como muito, só porque eu não consigo ter disciplina na minha alimentação, eu tenho que conviver do lado de espíritos que são assassinos? Como assim? Mas há quanto tempo nós nos matamos por causa do alimento? Porque se a ONU nos diz que morre um ser humano a cada 3 segundos de fome no mundo, a Organização Mundial de Saúde nos diz que morre um ser humano a cada 1,5 segundo por excesso de alimentação. O dobro. Então, se nós não nos alimentássemos em excesso, não morreríamos por essa razão. E quem morre de fome não morreria de fome. Porque o nosso excesso, que nos mata, nós daríamos. Então, quando nós resolvemos, por mais simples que possa parecer a nossa imperfeição, quando nós resolvemos estacionar, porque quando nós nos comparamos com os maus, que fazem mal para a sociedade, e nós pensamos, eu não faço mal para a sociedade, eu estou num outro nível, eu acredito estar num nível superior a eles, mas eu estou fazendo mal a mim mesmo. E muitas vezes há séculos ou há milênios. E aí então eu sou colocado no meio dessas pessoas que cometem males maiores e para todo mundo, para a sociedade toda, para que eu me impulsione e promova as minhas mudanças. Essa palavra ainda para interpretar o seguinte: quando nós perecemos por excesso na alimentação, nós estamos suicidando. Exato. E quando nós estamos com aquele excesso, nós estamos fascinando. Também. Não propositalmente, nenhuma coisa nem outra, mas nós nos... Se bem que hoje é muito difícil dizer o que André Luiz disse em 44, né, quando escreveu que era um suicida indireto, ou melhor, inconsciente. Porque quem é que não sabe que comer demais mata? Naquela época não existia toda a ciência que existe hoje. Não existia televisão em larga escala. Hoje nós sabemos o que nos faz bem e o que nos faz mal. E podemos, por isso, lutar contra isso. Mas não lutamos. Então não podemos dizer que sejamos suicidas inconscientes, mas suicidas indiretos. Ou seja, eu maltrato o meu corpo, eu atinjo o meu corpo sem a intenção de me matar, mas sabendo que aquilo vai acontecer e sem vontade suficiente para sair dessa situação e vencer a minha imperfeição. Então nós seremos suicidas indiretos, não mais inconscientes. É muito difícil hoje, na era da comunicação, nós dizermos isso. Porque a comunicação está na ponta dos nossos dedos. Então a Terra sendo, como diz Kardec, aqui, no mesmo capítulo 3, no item 7, Kardec também nos faz uma revelação que pode nos trazer profundos raciocínios, profundas reflexões para as nossas vidas. Ele nos diz que a Terra é um sítio malsão do mal, um hospital, uma penitenciária. É como Kardec classifica o nosso planeta: sítio malsão, penitenciária, hospital. Então a gente imagina assim: eu vou fazer uma visita a uma penitenciária, vou visitar os presos, vou fazer o bem. Aí eu chego lá, conversando com os presos, e ouço a conversa de dois lá, um numa cela, outro no outro. E aí, você vai ser solto quando? Eu não sei, mas estava chegando perto. E você? Não, eu também, a gente está para ser solto. Olha só, quais são os seus planos? Ah, eu vou ser solto, mas quando eu voltar, eu quero que a cela seja um pouco melhor, eu quero estar um pouco... Quem sabe até um ar-condicionado aqui nessa cela, né?
E eu vou fazer uma campanha lá fora para que a alimentação seja um pouco melhor aqui na nossa cela. Mas quando eu voltar aqui para a cadeia, eu vou... Será que a gente conseguiria ver alguém planejando voltar para a cadeia? Sim ou não? Não. Aí então eu estou no hospital, com agulhas aqui, tomando remédio, não consegue se dormir, porque aqueles hoje em dia hospital é aparelho que não acaba mais. Que são aqueles aparelhos abençoados, claro, mas que não nos deixam dormir, né? Aí entra enfermeira, sai enfermeira, entra um, entra... dói a coluna, porque ficar muito tempo deitado é terrível, né? E aí eu estou lá no hospital, recebo as visitas, aquele cara, oh meu Deus, como eu sou querido. Eu até achei que ninguém ligava para mim, mas eu estou recebendo umas visitas, que bom, eu estou tão feliz aqui nesse hospital. Aí vem o médico, doutor, não, que alta, eu quero permanecer aqui. Como assim dá alta? Eu estou recebendo meus familiares aqui, está tão bom essa agulha assim. Alguém gostaria de permanecer no hospital? Então por que é que nós, da doutrina espírita, de Allan Kardec, da doutrina de Jesus, por que é que nós fazemos planos para voltar para cá, para o planeta Terra? Por que é que nós dizemos assim, inclusive no meio espírita? Nós, de encarnação em encarnação, vamos conseguindo o nosso progresso moral pouco a pouco. Gente, pouco a pouco, depois de Jesus ter entrado nas nossas vidas, pouco a pouco, depois de conhecer a doutrina espírita, pouco a pouco, depois de saber que isso aqui é um hospital, uma penitenciária, como assim nós fazemos planos para voltar para cá? Em tudo que Jesus nos entregou e ainda nos entrega. Então saber disso, saber o que é o planeta Terra, não nos faz, claro, sermos ingratos à providência divina. Porque todos os planetas são escolas, acima de tudo. Todos. Porque nós temos as escolas primárias, e Kardec nos faz uma belíssima comparação lá no item 26, que é o último item do capítulo 4, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, do nosso Evangelho. O último item, 26, busquem lá. Kardec faz uma belíssima comparação das nossas encarnações como escolas, como se nós viéssemos aqui para a Terra, desde espíritos primitivos, ou seja, recém-criados por Deus, e habitamos os mundos primitivos. E esses mundos seriam como que um jardim de infância, e à medida que nós vamos crescendo, nós passamos para a primeira série, segunda série, e vamos imaginar, aprofundando até o pensamento de Kardec, porque escrever tudo em um livro tornaria um livro tão grande que ficaria muito difícil ler, mas Kardec nos coloca sempre tudo de forma muito inteligente, muito clara, e nós podemos fazer reflexões mais profundas, então a clareza que Kardec nos coloca, nós podemos dizer que as nossas escolas, desde que nós fomos para o primeiro ano do primeiro grau, lá, que chama de primeiro grau na minha época, hoje não é mais, é ensino fundamental, né? Ou do jardim de infância, nós acordamos de manhã, nos arrumamos, no meu caso que sou paraense, e índio gosta de tomar banho, a gente toma o banho de manhã, né? Aqui é o frio danado, às vezes não dá, né? Se acorda tá 0 graus, eu tomo banho. Eu tomei banho à noite, já deu, né? A gente vai para a escola, passa o nosso dia na escola, no final, volta para casa. Não é isso? Fica em casa, convive com a família, dorme, acorda no outro dia, escola. Certo? Periodicamente nós fazemos o quê? Provas. Não é isso? Mas a vida aqui na Terra não é exatamente isso. Vejam só, nós aqui estamos na escola. A Terra não é uma escola. Daí, quando nós vamos dormir, nós vamos para casa. Por que para casa? Alguém conhece alguém de 200 anos de idade? 300? 400? Não, né? Então aqui não é a nossa casa. Então, nós dormimos e vamos para casa verdadeira, que é o plano espiritual.
Aí acordamos aqui na escola. Daí de noite dormimos para casa. De vez em quando vêm as provas. E aí o que nós fazemos com as provas? Sentamos na carteira e fazemos a prova. Matemática, química, biologia, português, inglês. Ou dia de prova, pessoal. Aí o aluno ó, se manda. Vai passar de ano como? Ou a prova senta, a gente senta, a prova vem. Professor, essa prova está muito difícil, não está dando não. Eu estou afim de, olha, não está dando não, essa prova não estou... Olha, meu filho, é essa prova que vai fazer você passar de ano. Eu acho melhor você fazer. Ah, mas está meio complicado, sabe? Não é assim que são os planetas, não é assim que é a nossa escola. Sendo que na escola nós vamos com o corpo físico e voltamos para casa. Daí nós dormimos e voltamos para a nossa verdadeira casa. E de passo a passo, nós vamos conseguindo os nossos aprimoramentos intelectuais na escola, nas escolas terrestres, e o nosso aprimoramento intelecto-moral na escola da vida chamada planeta Terra. Essa é a função do planeta Terra. Mas se é essa a função do planeta Terra, até onde nós conseguiríamos ir nesse planeta Terra? Porque quando nós estamos numa escola, eu imagino, olha, aqui é uma escola de ensino fundamental, é primeira até a oitava, não é isso? Ou já mudou? Oi? Ah, agora é o nono. Estou atrasado. Então vamos lá na escola fundamental do primeiro ao nono ano. Depois, se nós passarmos, nós vamos para o ensino médio. Ainda é ensino médio o nome? Pelo menos um acertei, né? Sai do ensino médio e entra nas universidades, não é isso? E daí eu posso fazer uma especialização, ou uma pós, ou um mestrado e um doutorado, e vou na minha qualificação subindo, não é isso? Mas eu não consigo entrar na minha escola fundamental e dizer assim, eu quero fazer pós-doutorado aqui nessa escola. Consigo? Não, né? E aí o que eu tenho que fazer? Quando eu cumprir a minha etapa lá, sair e ir para outra escola. Ou eu vou ficar fazendo plano de ficar aqui nessa escola também. Eu não quero sair daqui. Mas meu filho, você já... Nono ano, né? Olha, ensino fundamental são 9 anos. Você já está aqui há 9 anos, você já passou. O que você quer ficar fazendo? Não, mas aqui que é meu lugar. Eu não saio daqui. E aqui é que eu quero fazer meu doutorado. Nós não temos doutorado aqui. Não, mas um dia essa escola vai evoluir e eu vou esperar ela evoluir porque eu quero fazer o doutorado aqui. Será que não seria o mesmo querer permanecer aqui na Terra? Então, até onde nós podemos ir aqui na Terra? Nós vivemos a era da comunicação e do conhecimento. Nos últimos 50 anos, se produziu mais conhecimento e mais informação do que nos últimos 5.000 anos. O crescimento está sendo exponencial. Até uns dias atrás, eu e meu amigo Sérgio Pacheco, que nós nos chamamos de vapozeiros, porque andamos muito em navios, a gente, para falar com as nossas casas e saber notícia dos nossos filhos, nós precisávamos da rádio costeira, não é isso, Sérgio Pacheco? E aí fazíamos via rádio uma ligação. Atenção, estamos chamando a rádio costeira, que é um navio com nome tal. E aí fazia uma ligação, saía aquele botão, entrava aquele fio ali, a gente falava para casa. Todos os outros navios em volta ouvindo. Então quando a gente dizia, tchau meu amor, eu amo você, aí todo mundo, ó, que romântico, aí estava o pessoal no rádio e zoava da gente, que a gente estava sendo romântico, né? Homens do mar tem que ser homens duros, né? Que negócio é esse de eu te amo, que história é essa? Marujo, tem que ser duros, né? E aí a gente ficava meio com vergonha, tá bom, te amo, ó, você nem me disse eu te amo. Aí a gente não sabia se arrumava encrenca em casa, de não ter dito eu te amo, ou se arrumava, você era zoado por todo mundo dizendo eu te amo, mas que você é romântico, você não quer me dar um beijo, sabe, aquelas coisas. E hoje eu puxo o meu celular, claro, se eu não tiver de serviço, eu puxo meu celular, faço a minha... Ah, tem gente aqui perto? Vou enviar um zap, né? Tá tudo tão rápido, tudo tão moderno. E o meu filho me falou que a Apple está desenvolvendo holograma. Eu não vou precisar mais tocar no celular. Fala só. A fala. Mas já tem. Mas existem simuladores de manobras de navios. Aquele de navio de timão, que a gente pensa que é antigo, né? Já existem projetos de simuladores de manobra com pensamento. Está sendo desenvolvido com pensamento.
Porque esse equipamento já existe, quem criou foi a Toyota, com um pensamento. Então, se esse crescimento está sendo tão exponencial, tão assustador, que é o crescimento intelectual, material, por que haveríamos nós de receber tudo que nós recebemos há 2000 anos e continuarmos passo a passo, devagar na nossa evolução moral? Porque sem o Cristo, ainda podemos dizer, mas depois do Cristo, por que nós temos que caminhar devagar, passo a passo? Por que o nosso crescimento não é exponencial, moralmente falando, emocionalmente falando? Por que precisa ser tão lento? Eu lembro de um dirigente de uma casa espírita, de um outro estado que eu fiz palestra, e no final da palestra ele quis me mostrar a obra. Era uma casa espírita grande, e ele quis me mostrar a obra da casa. E ele me mostrou os locais onde eles evangelizavam as crianças, mais de 100 crianças. Mas, de uma vez, mas eram atendidas naquela casa 200 crianças. E ele me disse que num bairro próximo, muito pobre, tinham outras 200 crianças e familiares sendo atendidos. Um trabalho belíssimo de amor cristão. E no fim da conversa ele disse para mim, eu disse, nossa, mas que trabalho belo que vocês fazem. Ele disse, eu estou tentando, dessa forma, pelo menos, quando eu desencarnar, pelo menos ir para o umbral. Aí eu disse, não, eu acho que eu não entendi, talvez você se confundiu, né? Não ir para o umbral. Eu disse, não ir para o umbral, porque diante das minhas dívidas, eu iria para as trevas. Mas como eu estou fazendo esse trabalho, quem sabe Deus não tem misericórdia de mim e me manda para o umbral. Eu disse, meu Deus, se você for para o umbral, para onde eu vou? Você está cuidando de 400 crianças, famílias. Eu fiquei desesperado. Disse, gente, eu estou perdido, né? Eu vou para as trevas, está certo, sacramentado. Mas e se nós lembrarmos de Jesus? O que quer dizer evangelho? Boa nova. Boa nova. Jesus nos trouxe uma mensagem de otimismo, não de pessimismo. Não de pessimismo. Nenhum bem que nós façamos a nós mesmos e aos nossos irmãos passará em branco perante a providência divina. Cada transformação nossa é um passo que se dá a caminho da perfeição. Até quando nós, de espíritos ignorantes e simples, que fomos criados, de encarnação em encarnação, fomos até atingirmos a angelitude, que não são aqueles anjinhos que nós vemos nas igrejas, pintadinhos, gordinhos, branquinhos, peladinhos, tocando harpas, frágeis, ou como se diz, inocentes. Um anjo, um espírito puro, é um espírito forte, que já passou por todas as dores que um humano pode passar. E eles, então, como espírito perfeitos, não estão mais na condição de espíritos que necessitam de reencarnações. É quando então o espírito puro realiza a sua última encarnação e se transforma depois disso, como nos diz Kardec lá na questão 170, em espíritos puros. Enquanto isso, da ignorância ao espírito puro, nós vamos encarnando e desencarnando. Enquanto encarnados, nós somos as almas, né? Está lá na nossa questão 134, que almas são os espíritos encarnados. Ou espíritos errantes, quando nós estamos entre duas encarnações, mas ainda não somos espíritos puros, está lá na questão 226 do nosso Livro dos Espíritos. E nós, passo a passo, vamos caminhando até onde mesmo? Até onde nós vamos caminhar? Angelitude, mas só até a angelitude? Não, depois tem que já fazer trabalho pela humanidade. Exatamente. Eu uma vez precisei mudar a minha categoria de carteira de motorista. E eu e o meu filho, que precisávamos dirigir um caminhão, precisamos trocar a categoria de C para D, que é a que permite-nos, segundo a legislação, dirigir caminhões.
E nós fazíamos as aulas todo dia lá. E uma senhora, que era instrutora minha e dele, a gente fazia em horários diferentes, ela conversava e conversando todo dia ali, são muitas horas, né? 1 hora todo dia. E ela começou um assunto sobre religião. E ela falava muito de Jesus. Eu disse, poxa, que bom encontrar um instrutor, uma instrutora que fale para nós de religião, né? Que bom. E ela falava, e ela foi falando de Jesus, e eu não tinha certeza qual era a religião dela. E vocês sabem que em algumas religiões, às vezes nós dizemos que somos espíritas e as pessoas, né, fogem um pouco da gente. Eu não dizia a religião que era, e ela insistiu até que ela disse, eu gostaria de saber qual é a sua religião, se você puder, a menos que você não se sinta à vontade. Disse, não, eu sou espírita. Nossa, mas que bom, eu gostaria tanto de saber sobre espiritismo. Você pode me dizer algumas coisas? Aí fomos conversando. Cada dia nós conversávamos um pouquinho. E ela me disse que morava com a irmã, que era aposentada. Só as duas. E cada vez que ela chegava em casa, que ela contava uma coisa que eu contava, a irmã dela ficava horrorizada. Dizia, mas como assim? Você não está vendo que isso é o demônio que está falando através dele? Esse negócio de reencarnação não existe? Você não está vendo que não existe? E a irmã dela disse, nossa, eu estou recebendo umas broncas terríveis da minha irmã por estar ouvindo você, mas eu não consigo, está só nós duas lá e eu acabo falando para ela. Mas ela está ficando brava. E lá um dia eu procurava sempre falar para ela, à luz da doutrina espírita, o que ela me perguntava, mas de uma forma que não chocasse tanto a irmã dela. Porque eu queria continuar com a minha instrutora, né? E lá um belo dia ela falou, mas você está falando em evolução. Afinal de contas, até onde vai essa evolução? E aí eu dirigindo disse, gente, Jesus, começa a meter o nessa, e agora? E eu dirigindo, fiquei olhando para frente, assim, pensando, por favor, Jesus, uma inspiração rapidinho, né, para eu não chocar muito ela. Vós sois deuses, vós podeis fazer muito que eu faço, tudo que eu faço e muito mais, olhando para frente, dizendo isso, né? E ela olhou para mim com o olho, e eu olhando para frente, a visão periférica, vendo o olhão dela desse tamanho. O quê? Aí ela olhou para frente e disse, Jesus. Aí eu balancei a cabeça e ela disse, hoje a minha irmã me mata. Como se Jesus, você tem certeza? Pois é, depois que nós atingimos a escala de espíritos puros, nós iniciamos uma outra escala dos Cristos. Porque Cristo, ao contrário do que eu pensei quando eu era criança da minha antiga doutrina religiosa, não tem a ver com cruz. Eu, criança, não era Cristo, cruz, Cristo crucificado, cruz, aí o negócio que é Cristo. Cristo é uma palavra do grego que quer dizer o ungido, o eleito, o feito para governar. Isso é Cristo. E eu passei a infância pensando que é cruz, Cristo. E Kardec nos fala sobre isso na Revista Espírita, fevereiro de 1868. Ele nos descreve muito bem o que é essa escala dos Cristos, através de São Luís, né? E outros espíritos mais. Então, até onde nós podemos ir? A Boa Nova é uma mensagem de otimismo, não de pessimismo. É uma mensagem que nos convida à evolução. Até onde? Até a escala dos Cristos. E onde nós habitaremos se nós evoluirmos daqui da Terra para os próximos mundos? Até onde nós podemos ir saindo aqui da Terra? E vem uma mensagem de Kardec nesse mesmo item 26, lá do capítulo 4, que nos diz o seguinte: quando nós nos empenhamos com todas as nossas forças pelo nosso aprimoramento moral, nós podemos, 2 pontos. 1, encarnar em mundos não mais materiais, abreviar a nossa estadia dos mundos materiais. 2, nós podemos saltar. Olhem o que Kardec diz. Nós podemos saltar os mundos intermédios e passarmos a habitar os mundos ditosos, imateriais. Ou seja, é possível que nós saiamos da Terra para mundos imateriais
que são superiores ao que a Terra será a partir de 3057, quando se tornará mundo de regeneração? Sim ou não? Podemos saltar da Terra para um outro planeta evoluído, em que a vida será totalmente espiritual? Resposta de Kardec: sim, nós podemos. Nós podemos. Aí está a recompensa. Então imaginem vivermos num mundo onde não exista lepra, AIDS, câncer. Imagina vivermos num mundo onde não tenha nenhuma dessas doenças. Imagina vivermos num mundo onde não exista nenhum tipo de miséria. Onde todos tenham, no mínimo, o suficiente para sobreviver dignamente. Ou melhor, para viver dignamente. Imagina nós habitarmos um mundo que não tem engarrafamento. Porque não precisam de carros, os habitantes podem se locomover como que deslizando pelo chão ou planeando pela atmosfera, como nos diz Kardec, aqui também no nosso capítulo 3. E o melhor, gente, imaginem nós vivermos em um mundo que não exista mais morte. Porque nos mundos ditosos não existe mais morte. Porque a desencarnação é de um corpo tão etéreo, que o espírito vê o encarnado e o encarnado vê o espírito. Imaginem viver num mundo que, além de não existir mais morte, não existe mais a deterioração do corpo, justamente por ele não ser mais tão material. Não existiria natura nem avon, porque nós não precisaríamos mais de creme para as peles. Não tem cemitério também? Não tem cemitério. Imaginem viver num mundo onde nenhum dos seus habitantes se alimenta do outro habitante, nem dos animais. Esse mundo existe. E Kardec nos fala dele na questão 188 do Livro dos Espíritos. Júpiter, o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. Imaginem viver uma vida dessa. Imaginem viver nesse planeta onde as provas não são mais revestidas das dores que nós passamos aqui, mas sim da ajuda que nós vamos prestar aos nossos irmãos menos esclarecidos. Imaginem esse planeta. Depois de descobrir tudo isso, é claro, lá em casa agora nós temos um lema. Hashtag partiu Júpiter. Hashtag partiu Júpiter. Gente, como assim fazer plano para voltar para a cadeia? Como assim fazer plano para continuar na cama de um hospital? Nós podemos avançar muito mais do que isso. Muito mais. Claro que nesse caminho evolutivo, muitas vezes, ainda que nós nos decidamos com todas as nossas forças e que estudemos com todo o nosso afinco, porque enquanto nós queremos habitar Júpiter, os habitantes de Júpiter, diz Kardec, se esforçam, se empenham para se transformarem em espíritos puros, ou seja, sair do mundo ditoso e passar para um mundo celeste ou divino. E nós aqui, por mais esforços que nós façamos para alcançar o merecimento de viver nesses mundos, nós muitas vezes vamos nos sentir sozinhos, porque os outros vão nos dizer, muita pretensão, né? Como é que é seu nome mesmo? Tássia? Tássia Chandra? Acha que pode ir para Júpiter, né? E lembrem, vão nos chamar de Tássia, mesmo aqueles que nos mais amam. E Jesus disse isso. É só nós lermos a nossa Gênese. Então, quando Jesus diz, ninguém será profeta em sua terra. Então, quando viram Jesus falando, disseram, meu Deus, que elevação é essa? Mas parem, esse não é o filho do carpinteiro? Onde ele aprendeu isso tudo? De onde ele adquiriu essa luz? E depois veio profunda inveja e disseram, não pode ser, ele não pode estar com a verdade. Então o caminho evolutivo
é individual, pessoal, intransferível e, muitas vezes, solitário. Solitário. Porque nem mesmo os nossos maiores amores vão aceitar o nosso convite quando nós realmente nos decidimos e resolvemos caminhar mais depressa, aproveitando a luz do Evangelho que Jesus nos trouxe. É muito difícil nós nos encararmos, nós nos olharmos e nos vencermos. É muito difícil nós decidirmos a vencer a nós mesmos. É muito difícil. Mas quando decidimos, precisamos ter em mente, até os mais caros, até os mais próximos podem não aceitar o convite. Claro, nós temos a vida eterna. Podemos decidir isso quando quisermos, afinal de contas. Eu sou imortal. Mas Kardec nos diz na questão 1004 do nosso Livro dos Espíritos que as dores, duração das dores, as nossas dores duram enquanto nós não decidimos por nosso próprio aprimoramento. Elas cessam quando nós não precisarmos mais dessas dores e desses sofrimentos. E elas são, e quando nós decidimos estacionar, elas são tão maiores quanto forem a nossa insistência, o nosso teimosismo em permanecer no atual estado que nós estamos. As dores aumentam até que nós nos decidamos pela elevação. A Terra, então, é um planeta, como nos diz Kardec, de expiação. E todo planeta de expiação tem uma característica em comum, apesar de serem infinitos os planetas de provas e expiações no universo. Ele é lugar de espíritos exóticos. Nós imaginamos, exóticos? Mas será que a minha roupa está tão estranha? Mas exótico tem dois sentidos. O de estranho, diferente, ou de estrangeiro. E é esse o significado que Kardec dá para exóticos. Todos nós aqui na Terra que sentimos essa diferença entre nós e o outro, quando nós reconhecemos em nós mesmos que nós não somos capazes mais de atos maus, de violência, nós sofremos por conviver com esses espíritos. E muito provavelmente, nos diz Kardec, nós somos alguns dos exilados de mundos que nos eram superiores quando nós insistimos no mal, perturbando o ambiente, então nós fomos exilados para esses mundos de provas e expiações. É o que Kardec nos diz no capítulo 3 do nosso Evangelho. Então, meus irmãos, se nós temos Moisés, se nós temos Jesus, se nós temos a doutrina espírita na nossa vida, nós podemos. Sim, nós podemos. Podemos pular dos mundos intermédios e viver num mundo imaterial, onde não mais existe a morte, onde nós não mais precisemos dizer adeus aos nossos amados. Nós podemos. Agora, hoje, basta que nós nos decidamos. Nós podemos porque nós temos Moisés. Nós podemos porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos porque nós sabemos nós podemos porque nós sabemos o que é o bem e o mal. Porque a lei de Deus está escrita na consciência de todos nós. Nós podemos porque nós conhecemos a maravilhosa doutrina espírita, que nos diz que não há salvação fora da caridade. Não só a caridade material, mas especialmente a caridade moral, aquela que vem do coração. Nós podemos porque nós conhecemos a doutrina espírita que nos ensina tudo isso e muito mais. Mas nós podemos especialmente porque nós conhecemos a Jesus, a luz das nossas vidas, que pode nos tirar das trevas de nós mesmos e nos alçar a mundos muito mais felizes do que os nossos. Precisamos então agradecer ao nosso Mestre por nos ter trazido todo o seu amor, toda a luz,
é importante dizermos e lembrarmos todos os dias: obrigado, Senhor, pela vida, pela luz, pelos ensinamentos. Obrigado, Senhor, pelos nossos corpos físicos. Obrigado por esse planeta que nos serve de escola para que nós consigamos habitar em mundos melhores. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que eu amo em minha volta. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, senhores, pela presença de todos. Que Jesus nos abençoe a semana.